Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos aí aprender o que a Bíblia diz sobre um assunto muito sério. Você está com papel e caneta na mão aí e a Bíblia para aprender o que a Bíblia diz, não o que o pastor Isaac diz, é o que a Bíblia diz sobre esse assunto muito sério que é parte da nossa vida, que é o sexo. Pastor Isaac, não posso ouvir sobre isso. Sabe por que eu preciso falar disso para vocês? Por quê? Porque o mundo está adiantado neste assunto. Antigamente, muito antigamente, isso só era comentado com os adolescentes, com quem era mais jovem. O problema é que hoje o mundo está colocando esse assunto nas letras das músicas, nos funks, essas porcarias. Está colocando já, e as crianças estão ouvindo esse assunto. Não é assunto para criança, não é. Mas nós precisamos aprender o que a Bíblia diz para nos proteger do que o mundo está causando na vida das pessoas, nas famílias, inserindo sujidades, inserindo podridão na cabeça, inclusive das crianças. Muito ruim isso. Então nós vamos aprender com seriedade, com severidade, inclusive, o que a Bíblia diz sobre sexo, tá bom? No último foi sobre namoro, agora vamos aprender o que a Bíblia diz sobre sexo, tá joia? Primeira verdade acerca do sexo que vocês devem fixar na mente de vocês para nunca mais sair, nunca mais sair. Não adianta o que o mundo diga, não adianta falar que hoje nós vivemos tempos diferentes, não adianta. O que a Bíblia diz é para todo sempre. Nós não podemos atualizar a Bíblia. Pegar a Bíblia diz, a Bíblia é um livro muito antigo. Não podemos fazer isso, nós devemos biblificar a nossa vida e não atualizar a Bíblia de modo a se encaixar na nossa vida. Não pode ser assim. Jamais. Por quê? Nós seremos infelizes se fizermos isso. Seremos muito infelizes. Estaremos fora da vontade de Deus. Não estaremos obedecendo o Senhor. Tá bom? Então, primeira verdade acerca do sexo é que primeira verdade bíblica, é que ele deve ser reservado, realizado no casamento. Dentro do casamento. Depois do casamento. Vocês já devem ter ido num casamento, certo? Vocês já viram lá aquela cerimônia que as pessoas fazem os seus votos e aí se unem como marido e mulher. Essa instituição, quem criou foi o próprio Deus. Não foi o mundo, não foi o Estado, não foi alguém, foi o próprio Deus. Quando criou Adão e Eva. E lá em Gênesis 2, diz que o marido deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixar pai e mãe, aqui mais um critério para você. Quero começar a namorar. Você tem condições de deixar pai e mãe? Eu já estou trabalhando, já tenho maturidade. Então, provavelmente você já tem condições de deixar pai e mãe. E se unir à sua mulher. Como é que se unem? Eles se unem no matrimônio, nos votos. Eu quero me casar. Não adianta casamento forçado. Não. A pessoa tem que querer casar uma com a outra. E se unem no relacionamento sexual, no relacionamento conjugal. Então, foi Deus que instituiu isso, foi Deus que criou o casamento e foi Deus que criou o sexo também. Tem muita gente que acha que é coisa humana, porque é coisa ruim, e acha que essa perversão é natural do sexo. Não é não. O sexo é bom, foi Deus que criou para ser realizado no casamento, para a alegria do casal e para a multiplicação, para ter filhos. É assim. Foi Deus que criou isso, essa realidade. A perversão, a imoralidade, quem criou foi o homem. Quem perverteu o que Deus criou foi o homem. Não pense, não, o sexo não pode porque é algo errado. É algo errado na idade de vocês, claro que é algo errado. É algo errado fora do casamento, é algo condenado pela Bíblia. Mas foi Deus que criou e sendo realizado dentro do casamento, Deus se aprova. Deus se aprova e se alegra, porque faz parte da vida
conjugal do casal. Olha, abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, Hebreus 13, 4. Olha só o que diz Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, digno de honra. Hoje as pessoas, o que elas fizeram? Elas banalizaram, elas deturparam, elas ridicularizaram o matrimônio, não consideram mais um matrimônio digno de honra. Por quê? Porque se divorciam, traem umas às outras. Olha, o mundo está cada vez pior, especialmente nesta área, na área da sexualidade. Então nós precisamos nos proteger e estarmos íntegros, retos e santos nesse assunto. Sim, e tratar o sexo como a Bíblia trata, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. E olha só como ele prossegue, bem como o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? Aqui ele está falando do relacionamento sexual do casal. O leito, aqui está falando da cama onde o casal realiza ali o ato sexual sem mácula. Olha só, sem imoralidade. Isso dentro do casamento, dentro do matrimônio, honrado matrimônio. Não é como o mundo trata esse assunto. Fora do casamento. E tem gente, olha, parece cachorro, as pessoas estão se tornando como cachorros nesse assunto. Tem relações umas com as outras, não sabe nem o nome. Crianças, coloquem a palavra de Deus na mente de vocês. Sigam a palavra de Deus e vocês serão felizes. Obedeçam o Senhor. Coloquem esses versículos na mente de vocês e peçam para que Deus os guarde da imoralidade sexual. E que Deus dê a vocês um marido, uma esposa crente, consagrado ao ministério do Senhor, consagrado a viver para Deus, honrado, e você vai ser muito feliz no seu casamento, na relação sexual com sua esposa e com seu marido. É assim que tem que ser. Um homem e uma mulher. Adão deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher, porque Deus criou macho e fêmea os criou. Esse é o ideal do Criador. Se alguém foge desse ideal, vai encontrar trevas, infelicidade, escuridão. Por mais que o mundo diga, não, você tem que curtir a vida e sair com várias garotas e com vários garotos e curtir aí. Não siga esses conselhos, porque esses conselhos levam à morte e ao distanciamento de Deus. Tenham isso em mente. Então, isso é um assunto que nós devemos aprender, por mais que não seja do contexto de vocês, da idade de vocês, mas eu estou aqui apenas contrapondo, eu estou aqui contra-atacando o que o mundo já vem fazendo na mente das crianças. As crianças muito jovenzinhas já têm contato com esse assunto. E nós vamos tratar do jeito que a Bíblia trata, para quando precisarmos, já temos isso já na nossa base de dados, tá bom? Então, sabendo que o sexo foi feito para o casamento. E nós devemos aprender que o sexo na Bíblia é um assunto muito sério. É um assunto muito, muito sério. E nós devemos tratar da nossa sexualidade com seriedade. Não podemos fazer piadinhas de duplo sentido, piadinhas com a sexualidade. Nós não podemos agir assim. O crente não pode tratar a sexualidade como um assunto banal, como um assunto comum, como um assunto desprezível. Não pode de forma nenhuma. O que o mundo quer fazer é isso. O mundo quer tornar
o sexo algo corriqueiro, algo banal, algo que você faz da mesma forma que você se alimenta. É algo que ali que você não tem muita importância. O mundo quer isso, o mundo quer colocar isso na nossa cabeça, mas nós devemos, com todas as nossas forças, crianças, rejeitar isso e blindar a nossa mente com o que a Bíblia diz e tratar a sexualidade como algo muito, muito, muito sério. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Abra sua Bíblia em Efésios 5, versículos 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Efésios 5, 3 e 4. Eu vou mudar aqui a minha versão, porque é o seguinte, a revista atualizada que eu costumo usar aqui, ela traz assim a palavra, mas a impudicícia. Impudicícia é uma palavra difícil, não é? Impudicícia? Vocês gostam dessa palavra, impudicícia? A NVI traduziu assim, entre vocês não deve, Efésios 5, 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Não pode falar, não pode fazer piadinha, não pode tratar esse assunto como banalidade, porque é muito sério. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade. O mundo é totalmente obsceno, porque brinca com as questões da sexualidade. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, as ações de graça. Como é que nós devemos tratar esse assunto? Com muita seriedade. Nós não podemos fazer brincadeirinhas, nós não podemos tocar uns nos outros. Vocês aí que estão perto dos 12 anos, 13 anos, já devem estar aí com os impulsos sexuais já à flor da pele. Nós devemos acender o alerta e tratar isso com seriedade. Não podemos dar vazão, fazer brincadeirinhas de mão, meninos com meninas, e beijinhos e gracejos. Não podemos, porque esse assunto é muito sério. E o sexo, segundo a Bíblia, segundo o Criador do sexo, está reservado para o contexto do casamento. Não é para o contexto fora do casamento. Isso se chama fornicação. Fornicação é o pecado de você fazer sexo fora do casamento. É fornicação, um pecado muito sério, muito grave. Então, é isso que nós aprendemos sobre o casamento. E lembrando, meus queridos, que esse assunto, e eu quero trazer de volta aqui o texto da aula passada, que eu não pedi para vocês decorarem, porque eu queria mencioná-lo de novo nesta aula. Se vocês quiserem decorar, eu vou colocar ele na tela aqui, mas se vocês quiserem decorar e me mandar o áudio, melhor para vocês, porque é mais Bíblia na mente de vocês, é mais Bíblia acontecendo aqui, mais Bíblia gravada aqui, para proteger vocês do que o mundo tem feito com esses assuntos, o namoro, o sexo. Então, quiserem decorar, tudo bem. O texto para decorar eu vou apresentar no final, tá bom? Mas o texto aqui que eu quero, olha só, quero mostrar para vocês aqui. É um texto grande, né? É o texto que a gente tratou na aula passada. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nós somos templo do Espírito Santo. Em nós habita o Espírito Santo. Se eu pegar os membros do meu corpo e entregar à imoralidade, à fornicação, aos gracejos imorais, a piadinhas, o que eu estou fazendo? Eu estou me prostituindo. Por quê? Porque o meu corpo não é meu. Meu corpo eu devo possuí-lo em santidade, em santificação. Olha só como é sério isso. Olha como esse assunto é sério. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos ficou difícil para eu ler. Como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Muito importante esse assunto, muito sério, muito grave esse assunto. Nós não podemos brincar com ele. É algo muito bom que Deus criou para o momento certo da nossa vida, para o contexto certo. E se você não trata esse assunto com seriedade, provavelmente você não conhece a Deus. Ele diz aqui, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, ore, peça a Deus conhecimento, peça a Deus pureza, peça a Deus forças para segurar os impulsos sexuais e satisfazê-los somente dentro do casamento, com pureza, com santidade, como Deus quer. E você vai ser muito feliz, muito satisfeito. O que o mundo fala, crianças, não acreditem, é tudo mentira. É tudo mentira. O sexo fora do casamento pode trazer ali um alívio, um prazer momentâneo, mas depois deixa a gente depressivo, triste, sem habilidade de se relacionar com os outros, porque está tratando de um assunto que é muito sério, muito sublime. O texto de Gênesis que eu mencionei para vocês diz que os dois, o homem e a mulher, o marido e a esposa, se tornam uma só carne quando se unem em casamento, numa relação sexual, relação conjugal. Isso é muito sublime. Imagine se você jogar isso na lata do lixo. É você fazer isso como fazem os animais. Então tenha esse assunto na sua vida como algo muito sério. A sexualidade de vocês é algo muito valoroso, algo muito caro. Não desperdice, não venda barato, não jogue no lixo a sua sexualidade. Porque ela é muito, para Deus ela é muito cara. Tá bom? E o texto que nós devemos decorar é o texto de Hebreus aí que nós lemos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Hebreus 13, 4. Imorais? Não, impuros, né? Os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 4. Para mim tá ao contrário aí, entendeu? E acabou errando a palavra. Tá bom? Semana que vem é o nosso último vídeo dessa série O que a Bíblia diz. Então, acompanhe aí. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem me escrever, quiser deixar nos comentários, eu acho que esse assunto é um assunto muito reservado, pode me mandar mensagem. Se está tudo esclarecido, joia. Que esses versículos estejam fixados na mente de vocês, de modo a protegê-los da morte, protegê-los do fim, protegê-los da imoralidade, protegê-los da infelicidade, protegê-los de uma vida longe de Deus, de uma vida de desobediência, uma vida que vai gerar consequências drásticas, consequências horríveis na vida de vocês. Que a palavra de Deus os proteja, o Espírito Santo dê vocês forças para, no tempo devido, escolherem um bom namorado ou namorada, terem um namoro de pureza e um casamento ideal, um casamento santo, reto, sem mácula. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.